meu povo ligado no EducaPE, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa e esta aula ela é voltada para a primeira série do ensino médio. Mas você que está aí, que é do segundo ano, que é do terceiro, que já concluiu, fica porque esse assunto é importantíssimo. Nós vamos falar um pouco sobre núcleo nominal. Na verdade, este assunto vai começar nesta aula e vai se desdobrar na aula seguinte. Então fica aí, presta bem atenção, acompanha, tá certo? Porque núcleo nominal é um assunto basilar na parte de gramática, na gramática da língua portuguesa, tá bom? E para que você consiga também acompanhar melhor, compreender melhor a aula seguinte, pois ela é uma extensão, uma continuidade dessa, tá certo? Mas Jaidete, vê só, núcleo nominal, o que é isso? Eu sempre escuto falar em outras coisas, mas núcleo nominal, né? Já ouvi falar em adjetivo, em substantivo, em verbo, sujeito, né? Mas núcleo nominal, como assim? Vê só, vamos por partes. Núcleo nominal. Vamos analisar essa expressão? Bora, vamos analisar. Vê. Núcleo. O que é núcleo? O que é que lembra essa palavra núcleo? Núcleo é uma palavra que nos remete à ideia de centro, né? De centralidade, de principal, não é verdade? Nominal. Nominal lembra o quê? Lembra a palavra nome. Consequentemente, o que quer dizer núcleo nominal? Um nome como núcleo, um nome como centro, um nome principal, tá certo? Então, partindo dessa ideia, partindo dessa compreensão, vai ficar mais fácil que você acompanhe, que você perceba melhor esse assunto. Como eu disse, um assunto bastante importante, tá? Que vai muito além da questão gramatical. É isso que eu quero que você perceba, é isso que eu quero que você tenha em mente. A gramática, ela não é assim apenas um conjunto de regras secas que são colocadas ali para você decorar, tá? Tira isso da tua cabeça. Ou se alguém passou essa ideia para você, tira isso, esquece, não é por aí. A gramática, sim, é um conjunto de regras, mas que vai te ajudar na leitura e na escrita de textos, principalmente a escrita, que é um desafio. E aí eu sempre repito essa afirmação. A escrita tem uma dificuldade porque não temos uma prática cotidiana de escrever. Nós falamos muito, nós ouvimos, mas escrevemos muito pouco ou quase nada ou nada mesmo. E quando eu falo em escrever, eu não estou falando de copiar. Então presta atenção aí, tá? Reflete. Quantas vezes ao dia você produz algo realmente seu? Nenhuma, né? Principalmente na sociedade em que nós estamos, em que as pessoas vão para o mais rápido, o mais instantâneo, que é a leitura, absorver conhecimento pela leitura ou mais ainda, escutando, ouvindo. E aí a prática, a habilidade de escrita, ela é sempre esquecida. No mais, né, é praticar, tá? É preciso para que você ganhe habilidade, desenvolva essa habilidade, você precisa praticar, tá certo? Então procura aos pouquinhos escrever, não precisa ser texto grande não, mas escreve alguma coisa tua, algumas linhas, vai desenvolvendo, porque tudo é uma questão de exercício, tá certo? Saindo dessas considerações acerca da escrita, né, vamos voltar aqui para o assunto da nossa aula, núcleo nominal. Então, o nome como núcleo, o nome como centro. Então, que nome é esse, Jaidete? Que nome é esse? Vê só, presta atenção. Eu coloquei aí, acompanha, eu coloquei aí 5 palavras que são classes de palavras, são classes gramaticais. Adjetivos, substantivos, pronomes, numerais e artigos. E aí eu pergunto a você, me diz,
Qual dessas classes na verdade, ela é um nome, ela nomeia, ela dá nome a pessoas, a coisas, a sentimentos. E aí? São os adjetivos? São os substantivos? São os pronomes? São os numerais ou são os artigos? Se você respondeu que são os substantivos, você acertou. Então, substantivos nomeiam. Então, eles são justamente os núcleos de estruturas gramaticais. Quando você tem lá as palavras em uma frase, as palavras em um texto, tá? Quando você identifica o substantivo, ele é o núcleo. Ele é a palavra principal. Em torno dele giram as outras palavras. Por exemplo, essas que eu coloquei aí também. Adjetivos, pronomes, numerais, artigos. Percebeu? Então, os substantivos, vê só, presta bem atenção nisso. Os substantivos, eles nomeiam. Exemplo, cama, cadeira, amor, fruta, fadas, faca, menino, chuveiro, serra, roupa, homem, mundo, Recife, o nome da tua escola, o nome da tua rua. São substantivos, são palavras que estão nomeando saudade, tristeza, né? Sentimentos. Então, as palavras utilizadas pelos falantes de uma língua, no nosso caso, os falantes da língua portuguesa, né? As palavras usadas para nomear, para você classificar, para você identificar pessoas, lugares, coisas, sentimentos, né? Objetos, são os substantivos, tá bom? E aí, como eu falei, o substantivo, o nome, ele é o núcleo de uma sentença, ele é o núcleo de uma estrutura, tá? Ele está lá no centro e em torno dele nós temos outras classes de palavras, outras palavras, numeral, artigo, adjetivo, pronome, tá certo? Então, o núcleo nominal, essa é uma das, né? Nós temos um outro aí que eu vou apresentar a você. É um verbo, mas aí é outra história. A gente continua com a gente, assiste a aula todinha e assiste a próxima, porque a gente vai aprofundar, onde nós vamos observar um tipo de verbo que, na verdade, ele tem aí uma função nominal, tá bom? Mas isso é assunto mais adiante. Vamos nos deter aqui. Vê bem, o substantivo, ele pode vir acompanhado por o numeral, que são aquelas palavras que elas quantificam, ordenam, né? Dão um ordenamento. Por exemplo, 2, 5, 8, 10, certo? Os ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro. Mas vamos trabalhar com os cardinais. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Quando eu digo, por exemplo, 5 meninos. Então, 5 é o numeral, meninos, o substantivo. Qual é a palavra principal dessa estrutura? A palavra meninos. Percebeu? Então, isso é núcleo nominal. Em uma perspectiva, na perspectiva do substantivo. Temos aí sobre a perspectiva do verbo, que depois a gente explica aqui direitinho para você. Mas neste momento eu quero que você perceba o substantivo enquanto núcleo nominal, tá certo? Vê. O substantivo, ele também pode vir acompanhado por artigo. Por exemplo, o menino, o, artigo, menino, substantivo. O menino alto, alto é um adjetivo. Estão percebendo que o artigo, alto, adjetivo, está próximo, está em torno de um substantivo? Pronto. Esta mesa é um pronome demonstrativo. Mesa é o substantivo. Esta mesa velha
esta, pronome. Mesa, substantivo. Velha, adjetivo. Então, anota aí, esta mesa velha. Quem é o núcleo? Mesa. A palavra que está nominando, a palavra que está denominando, a palavra que está indicando um objeto, está identificando um objeto. E esta palavra ela está recebendo o apoio de outras. Que outras palavras são essas? O numeral, que pode quantificar esse substantivo, o artigo, que pode definir ou indefinir um substantivo, o adjetivo, que pode qualificar o substantivo, e o pronome, que existe a função de acompanhar ou substituir um nome. Mas nesse caso especificamente eu estou falando do pronome que acompanha o nome, o pronome que está ali ao lado do substantivo. Esta, essa, aquela. Então, esta casa, essa casa, aquela casa. Então, esta, essa, aquela, pronomes. Tá certo? Então, núcleo nominal. Primeiro ponto que você precisa compreender e fixar bem é isso. Você tem um substantivo como centro de uma estrutura. E em torno dele podem aparecer essas estruturas que eu coloquei aí. Por que podem aparecer? Não é obrigatório que apareçam todas, pode aparecer só uma. Por exemplo, o menino saiu, então só apareceu o artigo. Mas eu posso dizer, o menino alto saiu, então apareceram duas estruturas, tá certo? Em torno do substantivo, um artigo e um adjetivo, tá? Então, coloca isso aí na tua compreensão, fixa bem, tira aí até uma foto, um print dessa imagem que está aí aparecendo na tua telinha, no teu celular, na tua televisão, você que está assistindo aí pela TV, tá bom? E vale a pena. Fica aí, olha a dica, vê só. Fica a dica. Vá à internet, ou se você tiver algum livro, na internet é até mais fácil, está mais atualizado. Dê uma olhadinha na lista dos numerais, dê uma olhadinha nas listas de artigos, dê uma olhadinha na lista de adjetivos, de pronomes, tá? Ô, Jaidete, e assim, isso vai ajudar totalmente? Eu vou ficar craque? Não, vê só. Isso aí é para que você, né, esse pedido que eu estou falando, né, fazendo, é para você olhar essas listas de artigos, né, de pronomes, é para te ajudar a identificar melhor. Mas assim, o contexto é que vai definir qual é a classe de palavra. E há classes, como é o caso dos adjetivos, que não tem um limite não, são infinitos. Não tem como você listar os adjetivos. Mas é bom que você compreenda esse conceito de adjetivo, que é a palavra que qualifica um substantivo, e veja alguns exemplos. Porque diante das situações vai ficar mais fácil para você fazer a identificação, tá certo? Então, essa olhadinha é bom para que você ganhe mais condição de identificar mais facilmente. Pronomes, realmente, há uma lista, há até tabelas, né? Não há muitos pronomes assim, não. E nem é uma lista infindável, não, tá certo? Então, nós temos aí uma facilidade maior quando o assunto é pronome. Quando o assunto também é artigo, nós temos uma quantidade que dá para a gente identificar facilmente, né? O, a, os, as, uma, uns, umas, pronomes não, artigos definidos e artigos indefinidos, tá certo? Vale muito a pena, mas, como eu falei, muito mais do que saber nomenclatura, muito mais do que fazer essas apreensões, é bom que você perceba essas classes, como elas acontecem, como elas ocorrem em textos. Ao fazer a leitura, vá fazendo essa percepção, tá? Vá desenvolvendo essa percepção, tá certo? Vá lendo e vá identificando, eita, aqui, ó, essa palavra tá dando um nome a um sentimento, né? Eita, essa palavra aqui está dando nome a um lugar, tá certo? Então, tenham muita atenção a isso, porque ajuda bastante, ajuda nas construções de textos. E
compreensão, né, textual também, tá certo? Porque uma leitura, ela guiada por uma análise mais estrutural do texto, facilita bastante. Vê, foi isso? Sim, vê só. Antes que eu fale um pouquinho, que vai ser assunto da aula que vem, este assunto núcleo nominal, você pode acompanhar aqui, ó, por esse fascículo em PDF. Para baixá-lo, aponta aí para o QR Code que você vai ter acesso direto a este fascículo em PDF, tá bom? Então o material todo escrito, uma linguagem dialogada, bem fácil de se compreender, e aí você vai ter não apenas esses slides que vocês estão acompanhando, não apenas a minha fala aqui na aula, mas o PDF com esse assunto, trabalhando bem direitinho, tá certo? Escrito com todo carinho, com todo cuidado, com muito zelo, pensando aí na tua aprendizagem. Para dar uma lidinha nisso depois, é muito interessante, é muito bom, tá? E aí você tem, né, realmente essa aula por escrito, tá certo? Então, QR Code aqui, ó, na telinha aqui embaixo, aponta e você vai ter o material, tá bom? Vamos lá. Seguindo. Essa parte aqui eu vou detalhar na aula seguinte, tá certo? Núcleo nominal em predicados. Chamei muita atenção de você, né, a sua atenção até agora, né, falando que o substantivo ele é núcleo nominal. É a primeira coisa que nos aparece quando se fala em núcleo nominal, nome como núcleo. Mas esses núcleos nominais também acontecem em predicados, tá certo? E por enquanto eu só vou falar isso aqui, ó. Verbo de ligação, adjetivo, tá? Então, verbo de ligação, fica aí uma tarefinha para a próxima aula. O verbo de ligação, ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, são os principais. Eles, quando ocorrem em predicados seguidos por um adjetivo, que é chamado de predicativo do sujeito na sintaxe, eles são núcleos nominais em um predicado. Por exemplo, Maria está feliz. Olha aí o verbo estar em verde, né? Não é estar com R, é a forma no infinitivo, é ela bruta, vou dizer assim. A forma dela conjugada, a forma verbal conjugada, concordando com a palavra Maria, é estar com acento, viu? Então, por favor, não digitem no WhatsApp Maria estar com R, tá? Estar é o verbo no seu estado bruto, sem conjugar, sem estar acompanhando nenhum nome, sem estar se referindo a nenhum nome. Eu estou falando de Maria, que Maria está, não é Maria estar, não, tá certo? Fica atento a isso aí, tá? Eu vejo muito esses errinhos assim, esses desvios gramaticais, tá bom? No padrão culto da língua está errado. Então, Maria está feliz. Aí eu chamo a tua atenção para essas duas palavras, está e feliz, tá? Eu preciso fazer uma explicação mais detalhada e vou fazer. Mas agora, neste momento, eu só quero que você perceba isso. O verbo de ligação estar, que está em verde aí, tá? Ele é o núcleo desse predicado, está feliz. E percebam que feliz é um adjetivo. Então, digamos assim, é um verbo, estar é um verbo aí, mas é um verbo, digamos que, eu vou falar de uma forma mais simples para que você compreenda, tá? É um verbo que ele está enfraquecido, podemos dizer assim. Como assim enfraquecido? Ele não está indicando ação, que é o que o verbo geralmente ele indica, tá certo? Ele não está assim, digamos, ativo, né? Ele é um verbo que, na verdade, ele apenas está fazendo a ligação de um nome a uma qualidade ou estado desse nome. Então, ele está ligando a palavra Maria ao estado de Maria, que é feliz. É por isso que é chamado verbo de ligação, tá? Então, a língua portuguesa, né, o estudo gramatical da língua portuguesa tem essas coisinhas, esses detalhezinhos, tá? Essa telinha tá aí, eu vou voltar com isso na próxima aula, não vou me detalhar agora com isso, não vou me desdobrar com esse ponto, tá? Porque ele precisa de um pouco mais de exercício para que você compreenda, mas eu só quero, o meu intuito em falar nisso aqui é para que você perceba
que quando eu falo em núcleo nominal, eu não tenho apenas o substantivo com aquelas palavrinhas em torno dele, não. Adjetivos, pronomes, né? Artigos, numerais. Não, eu tenho também os verbos de ligação. Guarda aí, segura aí, próxima aula a gente detalha isso, tá certo? Combinado? Pronto, então a gente se encontra na próxima aula para continuarmos esse assunto e detalharmos um pouquinho essa parte de núcleo nominal em predicados. E agora vamos começar fazendo uma análise desse texto, né, de Clarice Lispector. Felicidade Clandestina é um conto, né? Um texto pequeno aqui dela, um trechinho. Eu quero que você perceba exatamente isso que eu disse, né? As palavras, elas não existem soltas na língua portuguesa, elas não estão ali apenas em uma gramática com regras, né, sendo analisadas, não. Elas estão existindo em textos, tá certo? E aí eu trago um texto para que a gente perceba esse substantivo aparecendo, dando nome às coisas e essas palavras que giram em torno dele. Vamos lá, presta bem atenção. Primeira frase que nós temos aqui, né? Na nossa telinha. Primeira frase. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Vou parar aqui. Eu quero que você me diga qual é o substantivo que aparece aí. Qual é o substantivo que aparece nesta frase? A palavra cabelos, certo? Cabelos. Cabelos é um substantivo. Ele está dando nome a uma coisa. Que coisa é essa? É algo que fica sobre a nossa cabeça. Isso quem tem ainda cabelo, né? Porque tem aqueles que são carecas, né? Mas assim, o cabelo, o nome que eu dou. Nós, seres humanos, temos sim essa necessidade de dar nome às coisas. E quando a coisa não tem nome, a gente inventa. Não é verdade? Ou toma emprestado. A asa da xícara, por exemplo, que é até uma figura de linguagem. Já vi muitas vezes aparecendo na internet, com certeza vocês já viram um meme, né? Qual o nome desse negócio que é dentro da cuscuzeira? Aquela rodinha com um ferrinho no meio. Como é o nome daquilo? A rodinha da cuscuzeira, cada um que chama de um nome, né? Então nós precisamos dar nome às coisas. E qual é a palavra que faz esse papel? O substantivo, tá? Então aí nós temos como substantivo a palavra cabelos. E aí eu quero que você perceba o seguinte, essa palavra cabelos, ela recebe qualificações. Essa palavra cabelo, ela está qualificada. Ela recebe adjetivos. Quais são os dois adjetivos que aparecem para a palavra cabelo? Esses cabelos são o quê? Qual é a característica desses cabelos? Eles são crespos e arruivados. Então, são palavras que estão adjetivando cabelos, certo? Essa parte inicial, ela era gorda, baixa, sardenta, vamos deixar para a próxima aula, porque recai naquela situação. Verbos de ligação, tá bom? Que aí aparece um verbo de ligação. Somente para a gente fechar a nossa aula, vamos aqui a mais uma frase. A frase seguinte. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. E aí, qual é a palavra que está dando um nome? Qual é o substantivo que aparece? Busto. Né? Então, a palavra busto está nominando aí uma parte do corpo, né? E esta parte do corpo está sendo qualificada também. Esse busto é o quê? É enorme, olha aí, tá certo? Então, substantivo busto, adjetivo enorme. Gente, nossa aula acabou, então fica aí que na próxima a gente continua com esse assunto, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.